No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o quanto que perfeccionismo está muito associado à procrastinação e o quanto que isso impacta na nossa produtividade com sentido. Meu nome é Minoru Ueda e no nosso canal a gente compartilha conhecimentos que impactam, que revelam a nossa produtividade com sentido, que revelam o nosso propósito de vida, nosso Ikigai, o sentido da vida, o relacionamento principalmente com 4 perguntinhas importantes: o que eu faço bem feito, o que isso impacta na sociedade, o que eu amo, eu tenho paixão e onde, local, que eu posso gerar significado, que eu posso gerar remuneração. Agora no vídeo de hoje eu quero conversar com você de um feedback que eu tive de um aluno num curso relacionado. Percebe o seguinte: o curso, o workshop de liderança positiva, nós estávamos falando sobre produtividade e também comentando sobre a importância da comunicação positiva no processo da liderança. Sim, comunicação positiva, que a gente compartilha no nosso canal bastante sobre as emoções positivas, dos estudos da psicologia positiva, principalmente da professora Barbara Fredrickson, do livro Emoções Positivas, e vem ao encontro das comunicações positivas da Razão Lossada. Como Razão Lossada? Razão Lossada 3x1 da comunicação positiva. 3 comunicações, palavras, frases, atitudes positivas para uma negativa. É um estudo do professor Lossada, que realizou com equipes de alta performance, no início equipes de vendas, que tinham boa performance, engajamento, e observou que eram 3 comunicações positivas para uma negativa. Ele teve autorização de gravar as reuniões e os relacionamentos das pessoas, no ambiente de trabalho, e percebeu que aquelas equipes que tinham alta performance tinham uma relação de 3 comunicações positivas para uma negativa. E o contrário também é verdadeiro. Equipes que não performavam tinham pelo menos no mínimo 3 negativas para uma positiva. Então no nosso canal a gente vai compartilhando e vai fazendo a relação. Mas isso, Ueda, o que isso tem a ver com o propósito, com a produtividade com sentido? Produtividade com sentido também, uma das bases é o relacionamento positivo. E aqui é um feedback de um dos alunos do nosso workshop de liderança positiva, que a gente estava falando sobre comunicação positiva, porque nessa turma eu compartilhei o vídeo O Diabo Veste Prada, que é algumas cenas do filme Diabo Veste Prada, da Meryl Streep, onde ela ela lidera uma grande revista de moda e tem uma funcionária, uma das assistentes, e tem um relacionamento. E a abordagem do nosso, quando eu trabalhei esse vídeo, o objetivo era trabalhar as comunicações positivas, a questão dos relacionamentos, a questão da liderança positiva, o que gera ou não gera engajamento. E foi nessa abordagem que esse aluno falou assim: Ueda, mas isso também faz muito o encontro com a abordagem da produtividade com sentido que você, no módulo, acho que foram 2 ou 3 módulos anteriores a esse módulo da liderança positiva, a gente estava falando sobre relacionamento positivo, liderança, engajamento, o que gera alta performance, engajamento. Ele fez essa relação. Eu falei, mas me fala um pouquinho mais o que isso tem a ver com a questão da produtividade com sentido. Ela falou assim: a personagem que faz a assistente, ela estava buscando ser perfeita. E o perfeccionismo impacta no processo também do relacionamento, impacta também no processo da produtividade, impacta no propósito de vida, impacta em ela estar presente naquele momento e ter uma relação positiva com as coisas. E
no filme, a gente percebe que ela vai fazendo algumas reflexões de que o quanto isso impacta na vida dela e ela toma algumas decisões. Eu não quero fazer spoiler do filme, mas ela vai fazendo essa reflexão. Então, como o nosso objetivo, o nosso canal, é a gente falar sobre produtividade com sentido e o que isso impacta no nosso propósito de vida, o que isso impacta na qualidade de vida, vários vídeos a gente vai conversando sobre esse sentido da vida. Por isso, se inscreva no nosso canal. Eu quero compartilhar com você o quanto que o perfeccionismo está muito relacionado à procrastinação e quando você vai debatendo, querendo brigar contra esse processo, talvez gere a produtividade tóxica e não a produtividade com sentido. Então, trabalhar o quanto que o perfeccionismo impacta, o quanto que a gente vai ter que virar a página do perfeccionismo e gerar ação. Nosso objetivo é gerar ação. Então, vou fazer a conversa com pelo menos, acho que 2 livros aqui, para a gente observar o quanto que o perfeccionismo vai impactando na nossa questão da procrastinação. Nessa obra aqui, que nós gravamos já um vídeo sobre essa obra Procrastinação, o professor Peter Ludwig, né? O Fim da Procrastinação, é um livro, parece pequeno, mas é muito valoroso. Ele vai comentando sobre isso. Ele comenta aqui uma frase já como provocação, porque foi uma provocação também que esse aluno fez. Ele falou assim, a Andy é a personagem que trabalha como assistente. Ela falou assim, a Andy estava buscando ser perfeita de acordo com os padrões, tanto da moda, onde ela vivenciava, os padrões da líder, que era a personagem da atriz Meryl Streep, e isso ela não estava vivendo a vida dela, né? Então, lembrou a frase de provocação do autor, é a frase do Steve Jobs, quando ele fala no seu discurso na Universidade de Stanford como paraninfo. Seu tempo é limitado, portanto, não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não se prenda a dogmas, que é viver conforme os resultados de pensamentos de outras pessoas. E quando a gente vive o pensamento de outras pessoas, o padrão de outras pessoas, um dos dispositivos é querer ser perfeito como a outra pessoa. E isso prejudicava a performance da profissional e também o relacionamento pessoal dessa atriz principal, né, que era a personagem principal, que era a Andy. Então eu agradeço o meu aluno que compartilhou isso, e eu sempre, nas aulas eu falo, eu vou gravar um vídeo sobre isso, olha, eu já quero pedir autorização, que a ideia não foi minha, mas a ideia foi sua e a gente vai fazendo as conexões. E é interessante porque o perfeccionista, você deve conhecer pessoas perfeccionistas, fala assim, o dia que eu estiver pronto, eu vou fazer isso, o dia que eu estiver pronto e todas as informações, eu tenho amigos, né, que quando eu lancei o primeiro livro, que é a Competência Emocional Quanto Antes Melhor, ele falou assim, Ueda, o dia que eu defender uma tese, porque o livro foi fruto da tese que eu defendi sobre o impacto das competências emocionais na qualidade de vida no trabalho. E aí esse meu amigo falou, o dia que eu defender a tese eu vou escrever um livro sobre vendas e sobre comércio. Bom, passaram-se mais ou menos mais de 15, 20 anos e ele agora comenta, o dia agora que eu me aposentar eu vou escrever um livro das histórias da minha vida. E vai, né? E aí eu comento, e até essa última vez que eu encontrei com ele foi muito legal, porque a esposa e a filha dele estavam e falou assim, da filha, Ueda, desde que eu nasci, meu pai vem falando que ele quer escrever um livro sobre e ele tem histórias muito boas, ele é um grande profissional de vendas na área de marketing, tem cases, ele já trabalhou em várias indústrias, trabalhou em franchise, sim, tem assim, história de vida, quando ele para você ter uma ideia, sabe aquela amiga que na mesa do bar, eu não bebo, né, mas assim, quando você encontra as pessoas, encontra os amigos, sabe aquela pessoa que de forma muito assim, ecológica, quando eu falo ecológica, faz bem para ele, para as pessoas e para as pessoas ao redor, ele monopoliza, mas ele é uma pessoa muito divertida e tem causos, tem histórias. Eu falei para ele, cara, começa. Só que a filha e a esposa comentaram, ele é muito perfeccionista, ele quer ter o momento ideal de começar a fazer as coisas. E observa que o grande desafio é quando a gente vai fazendo muita coleção e não consegue fazer conexão.
E aqui vem ao encontro dessa obra magnífica do clube de leitura que eu participo, do professor Elton, né, Luiz, esse livro, Não Desperdice Sua Vida. Então a conversa aqui é, Anselmo Grun é um monge, né, então assim, respeitando todas as religiões, todas as linhas, todas as filosofias, tem muitas ideias boas. Então vamos conectando, e aqui o Anselmo Grun, que é um monge, ele escreve sobre essa questão, ele fala muito sobre obesidade mental, né? Quando a gente fica muito obeso, né, mentalmente, fazendo muita coleção e não faz a conexão, e o perfeccionista é muito nesse processo, porque o perfeccionista espera chegar o momento certo, ter as condições certas. Parafraseando o professor Márcio Sérgio de Cortelli, ele fala assim, perfeccionista tem que tomar cuidado, porque quando tiver o momento certo, talvez não tenha as condições, sejam mentais, físicas, necessárias para compartilhar. E aqui eu quero compartilhar com você, vamos perceber o quanto que essa reflexão pode deixar com que a gente vire a página do perfeccionista, ou que você conheça alguém, né, que é muito perfeccionista e não começou as coisas. Então aproveita, né, nesse processo e faz assim, ó, deixa eu ver, realmente isso está acontecendo e eu vou compartilhar isso com essa pessoa. Vamos lá? Então vamos lá. Ó. O que Anselmo Grun comenta aqui. O fato de tantas pessoas deixarem suas vidas passar tem, portanto, a ver com o fato de elas não saberem para que podem viver, em prol do que elas podem se empenhar. Então aquele meu amigo, né? Ah, mas puxa vida, o momento perfeito, então deixa de viver. A personagem Andy lá do Diabo Veste Prada, que o meu aluno compartilhou, falando assim, essa pessoa, ela quer ser perfeita e deixa de viver, né, a sua potencialidade, porque a Andy era uma pessoa que escrevia muito bem, ela era uma jornalista, né, tal. Aqui o autor, Anselmo Grun, cita o Dr. Viktor Frankl, que foi o criador que criou e que escreveu sobre a logoterapia, sobrevivente de campos de concentração, né? Logoterapia, o estudo do sentido, né, da vida, do significado, né, da vida. O mesmo Viktor Frankl disse, sob o ponto de vista da psicologia, foi expressado de forma poética pelo escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, né, do Pequeno Príncipe. Para ele, o para quê da vida é importante. Ele escreve: você só pode viver daquilo que você transforma. Você não vive das coisas que são colocadas dentro de você, como que num depósito. Saint-Exupéry, né? Hoje em dia, colocam 1000 coisas dentro da nossa cabeça, mas lá elas não são transformadas, elas não dão sentido à nossa vida. Por conta disso, a gente defende a produtividade com sentido. O para que você está fazendo aquilo? No livro, deixa eu lembrar, é um livro recente que a gente comentou nesse canal, que a questão, ela não é o que eu estou fazendo, e sim os pensamentos que envolvem o que eu estou fazendo. No livro Stress, né, dos autores Jay Andrew, onde eles comentam o seguinte, que muitas vezes a gente procrastina e gera o estresse não pelo que nós estamos fazendo, mas sim os pensamentos que a gente carrega durante o processo que a gente está fazendo. Por exemplo, um pensamento de visão negativa, um pensamento de pessimismo, um pensamento de generalizar as coisas. Então é muito importante que a gente comece também a trabalhar nessa produtividade com sentido. Para que estou fazendo? E continua aqui o autor Anselmo Grun. Apenas aquilo que recebemos e transformamos nutre a nossa vida, e aquilo que nos nutre nos dá também a força para nutrir os outros. Isso é bacana porque quando eu comentei, sabe aquele meu amigo que fala, vou escrever, né? Espero que ele escreva, porque ele tem muita história, mas é brilho nos olhos. Quando ele comenta o que ele está fazendo, nutre a vida dele, porque tem muita gente que é beneficiada também nas atividades que ele faz, nas atividades que você também faz no seu dia a dia. Quantas pessoas são nutridas pelo seu
pelas suas palavras, pelo que você desenvolve. Então, virar a página do perfeccionismo é muito importante. Então, aqui, vamos fazer uma ponte para perceber quem são os perfeccionistas. E aqui também eu quero utilizar um livro, que é um modo de entender do autor Hamed, tá? Também aqui, respeitando todas as religiões aqui, tá bom? O modo de entender uma nova forma de viver. O Hamed escreve aqui uma coisa muito legal para a gente perceber aqui, ó, o retrato do perfeccionista. Muito legal o título, né? Retrato, ó, percebe assim, ó, a matéria-prima do perfeccionista é constituída das seguintes posturas, ideias e atitudes. Primeiro, estrutura e organiza seu dia a dia como se fosse uma estante de livros. Eu tenho um amigo que a estante de livros dele começa assim com cores, né? Eu tenho uma outra amiga que a estante de livros dela, né, é por tamanho. Até a filha dela fala assim, pai, ou mãe, por tamanho, mas né, quando você quer buscar um livro, qual é a conexão que tem? Ela fala, por tamanho, né? Minha estante de livro é muito bagunçado, meu é por temas, Então eu tenho lá comunicação não violenta, eu tenho temas ligados a conversas, né, diálogos, liderança, né, psicologia positiva, tá? Bom, enfim, né, eu não sou perfeccionista. Bom, nesse caso eu não sou perfeccionista. O negócio é fazer conexão e não coleção. Vamos lá. Dramatiza problemas e conflitos. Resiste às ideias e conceitos novos. Aqui é muito interessante, porque nesse mesmo treinamento, quando a gente estava trabalhando isso, foi bacana, né? Porque eu gosto muito que os alunos participem, porque aí o radar também fica, dos outros alunos também fica o foco para isso. E um grupo de alunos que estavam na outra equipe, em todas as considerações, eles também trouxeram, porque a gente estava falando sobre relacionamentos, falando sobre engajamento, que levava ao engajamento, e eles comentaram assim, Ueda, olha como que é interessante. Quando a gente fica com esse filtro do perfeccionista, né, que foi o comentário logo no início, as pessoas perfeccionistas, elas não têm muita flexibilidade para o novo. Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, além de resistir às ideias e conceitos novos, julga ser a única criatura apta para realizar as coisas corretamente. Então, alguns perfeccionistas julgam que são as únicas pessoas a desenvolver e a terem condições de desenvolver essas coisas. E têm obstinação pela ordem. Bom, uma coisa é você ter disciplina, outra coisa é você ter obstinação pela ordem. Percebe o quanto isso impacta? Então, aqui impacta como que os nossos pensamentos, né? Como que é o pensamento do perfeccionista? A gente vai deixar aqui também no card as 7 armadilhas, né? Não sei se já foi ao ar ou vai ao ar, o que essas 7 armadilhas, né? Essas 7 sabotadores impactam na produtividade. E talvez o perfeccionista tenha uma dessas armadilhas, porque ela anda muito junta, né? É o cross, né? Já anda, né? Em paralelo, anda em paralelo. Vivencia o mundo das culpas, o perfeccionista, porque tem dificuldade de virar a página. Sua conduta é quase toda baseada em regras e normas sociais. Aqui, lá no filme, até quando esse aluno comentou, eu falei com a minha esposa, vamos assistir novamente o filme, né? E aí foi bacana, porque ela falou, vamos assistir. Ela é uma grande companheira, minha esposa, né? E aí ela fala assim, mas para de ficar anotando, né? Mas eu vou anotando, né? Eu só não interrompo. Antigamente eu interrompia, dava um stop e falava, então aqui. Ela falou assim, Ueda, eu quero assistir o filme, não quero os comentários. Depois a gente conversa, o pós, né? Depois do pós-filme a gente comenta. Mas aqui, ó, a Andy, lá no filme Diabo Veste Prada, ó, vivencia o mundo das culpas, porque todos os feedbacks, né, da sua gestora, ela começava a ficar com culpa. E essa conduta era quase toda baseada em regras e normas sociais do ambiente da moda lá. E ela não conseguia trazer para fora a sua virtus. Por conta disso, na mentoria Virtus que a gente também trabalha resgatar os pontos fortes, resgatar suas forças humanas, resgatar lá que o mesmo, a gente citou o Steve Jobs no início, né? Nesse mesmo discurso de Steve Jobs, ele fala, é necessário olhar para
para o seu passado e pegar os pontos, unir os pontos, e porque trouxe você o que você é hoje. Nesse livro do Anselm Grun, ele comenta que uma senhora de 80 anos, ou mais de 80 anos, fala assim: a minha vida passou desapercebida, eu não consegui deixar nenhuma marca. Aí o Anselm Grun fala: peraí, o fato de você chegar aqui aos 80 anos, já fazer essa reflexão, tem muitos méritos, tem muitas virtudes aí, buscar essas virtudes. Caso você queira mais informações, a gente vai deixar aqui no link na nossa descrição da página sobre Mentoria Virtus. E continuando aqui, ó, essa questão da perfeição, nesse mesmo livro aqui, ó, O Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, tem a prece do perfeccionista. Vamos compartilhar. A prece do perfeccionista é muito legal, né? Porque a gente fala assim, como que o perfeccionista, então, pode interromper e virar a página? Vamos lá. Para quê? Para ser mais produtivo, para virar a página da procrastinação. Então, perfeccionismo, né, vira a página da procrastinação para ter produtividade com sentido, tá? Então vamos lá, a prece do perfeccionista. Lembrando, sempre respeitando todas as religiões, a gente vai conectando os conhecimentos. É uma prece, tá? Senhor Jesus, livra-me da compulsão para fazer as coisas com perfeição. Ajuda-me a aceitar a normalidade das falhas humanas. Empatia. Validar o outro. Neste momento da minha caminhada evolutiva, compreendo que me criastes para viver humanamente e não perfeitamente. Olha que genial! Me criou para ser humano e não ser perfeito. Amigo excelso, que eu possa retirar do meu vocabulário diário as expressões ter que, deveria, precisaria ou atuar melhor. Certas frases que eu utilizo com frequência me induzem a fazer além do que eu sei ou posso fazer. Você conhece alguém que tem essas frases? Deixa aqui no comentário e tal. Eu tenho de vez em quando, por isso que eu tomo o remédio primeiro aqui. Quase sempre, amável condutor de almas, noto que ninguém me repreende tão cruelmente quanto eu mesmo. O perfeccionista tem um monólogo ruidoso terrível. Aqui, não permita que eu me fantasie como herói ou de super criatura, uma vez que pertenço à raça humana, tenho dificuldade e pontos fracos também. Estou aprendendo lições comuns e vivendo situações apropriadas às minhas forças. E concluindo aqui, eu preciso mudar meu esquema mental e buscar formas alternativas de transformação para viver melhor comigo mesmo. Neste final de rogativa, despeço-me de ti, perceptor amigo, solicitando-te mais uma vez que venha em meu socorro, auxiliando em minhas lutas íntimas. Senhor, livra-me da perfeição apressada que me martiriza, perfeição apressada que ama, e a alma e faz com que eu possa aceitar a normalidade, novamente, das falhas humanas. Esteja comigo agora e sempre, e assim seja. Aqui, um dos pontos altos é eliminar aquele que mais o repreende, que é a gente mesmo. Quase sempre noto que ninguém me repreende tão cruelmente quanto eu mesmo. Por conta disto, que é importante a comunicação positiva com você mesmo. 3 por 1, tá? 3 pensamentos, 3 sentimentos, 3 frases, 3 diálogos positivos internos, monólogos, né, positivos, para um negativo. Como é que você trabalha no seu dia a dia? Você conhece alguém perfeccionista, tudo isso? Compartilha com ele, com ela, para virar a página para uma produtividade com sentido.